Você já tem notado, mas nós pastores que estamos aqui à frente do culto da noite, a gente tem falado sobre um tema, e a gente tem falado sobre visão. Mateus capítulo 14, quero ler alguns textos com você, então se prepara para ler a Bíblia, porque eu não trouxe slide. Mateus capítulo 14, eu quero falar algo, uma impressão que eu tive no meu espírito. Ontem nós tivemos um café da manhã de pastores, e algo que o pastor Hélio falou, os pastores comentaram, algo que a gente tem experimentado durante as nossas orações de sexta-feira, algo que a gente tem experimentado durante o nosso tempo aqui, nos nossos ensaios dos músicos, é que Deus está nos chamando para uma visão de cima, para nós tirarmos os olhos da visão do natural, para nós tirarmos os olhos da visão das impossibilidades, e Deus está nos chamando, esse ano de 2016, para ser um ano de possibilidades, um ano de preparação e um ano de comunhão. Esse é um ano onde nós vamos olhar a vida, onde nós vamos olhar as situações de uma perspectiva de cima e não de baixo. Esse é um ano onde a gente vai olhar para o governo de uma forma diferente, onde a gente vai olhar para o nosso país de maneira diferente, onde a gente vai olhar para as pessoas de maneira diferente, porque nós vamos olhar de cima e não de baixo. Nós não vamos esperar mais do natural, nós vamos esperar que o sobrenatural se manifeste. Essa é a expectativa de quando eu me encontro contigo aqui nessa noite. Essa é a expectativa de quando eu oro. Essa é a expectativa de quando eu busco a Deus. E eu espero que essa seja a sua expectativa de Deus se manifestar. É um tempo onde nós vamos buscar mais comunhão com Deus. E não tem coisa mais deliciosa do que a gente ter comunhão com Deus, falar com Deus e ver e sentir e experimentar Deus se manifestando. E não ser uma oração onde a gente fala e não experimenta nada. Deus está pronto para se manifestar, gente. Não sei se você tem essa expectativa. Você já foi na casa de alguém que você não sabe se a pessoa está lá? Não, vou lá, vou bater na porta, eu não sei se a pessoa vai. Você até bate, vai, legal, bate até devagarinho. Mas quando você sabe que a pessoa está, você bate uma vez, bate outra vez, bate outra vez. Eu sei que você está aí. A Bíblia fala que se você buscar, você vai achar. Se você bater na porta, a porta se abrirá. Sabe por quê? Porque Deus está esperando para ter um relacionamento e comunhão com você. Ele é o primeiro interessado nessa história, gente. O primeiro interessado é Deus. Quando Ele salva você, o primeiro interessado foi Ele, porque Ele quer ter comunhão com você. Ele vinha até Adão para ter relacionamento com Adão. Ele veio até Moisés para chamar Moisés. Ele veio até Abraão para chamar Abraão. Deus vem. Deus toma sempre o primeiro passo. E Ele cria algo no nosso coração para que a gente tenha um relacionamento com Ele. E Jesus exemplifica isso, gente. Jesus nos mostra isso, Mateus capítulo 14, eu quero trazer alguns exemplos. Jesus era uma pessoa que tinha relacionamento com Deus. E a gente sempre canta aqui, Senhor, eu quero ser igual a Ti. Senhor, eu quero ser transformado para que eu seja igual a Ti. No nosso espírito nós fomos transformados. O que nós precisamos é colocar na nossa mente, é transformar a nossa mente e adequar a nossa mente a como Jesus fazia as coisas. E Jesus tinha relacionamento com Deus. Jesus tinha relacionamento com o Pai. Era um prazer para Ele, gente. Eu não sei se você já teve aquele teu período de oração, teu período de busca para Deus, que quando você sai, é aquele prazer, aleluia, alguém atende o telefone, aleluia. É um prazer que você tem. Sabe aquele descanso, aquele refrigério? Deus falou com você no teu espírito, você tem uma impressão, e você já sai dali sabendo o que fazer. Não tem coisa melhor, é privilégio de filhos. Fala para o teu irmão, é privilégio de filhos. Você sabe que é isso que o mundo quer? Por isso que existem várias religiões, porque as religiões estão tentando alcançar Deus, como se Deus fosse inalcançável. Mas Deus, Ele enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Não era interessante
que Jesus, quando cresceu, e você conhece aquele relato, que Maria e José perderam ele no meio da multidão, e procuraram por Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Imagino a aflição da mãe e do pai procurando pelo filho. Já viu no shopping, mãe desesperada no shopping. Já viu no supermercado? Então, seu filho está preso aqui no balcão de informações. O desespero de uma mãe procurando pelo filho e não consegue nem mandar uma mensagem. Quando eles acham Jesus, onde é que estava Jesus? No templo. E Jesus estava aprendendo, porque desde criança, Jesus entendia que a comunhão com Deus faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Mateus capítulo 14, verso 23. Verso 22, imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem imediatamente dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ou seja, Jesus não tinha problema em estar com as multidões, Jesus era equilibrado. Jesus não tinha problema em estar na igreja, porque Jesus ensinava todos os dias. Jesus era equilibrado. Ele sabia a importância de comungar com os irmãos, de estar com a multidão e de se retirar para orar. E aí no verso 23, diz assim: e assim que mandou o povo embora, subiu, diga subiu, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar de noite, lá estava ele só. Um tempo de comunhão entre Jesus e Deus. O que ele fez? Ele subiu. Eu quero que você note essa palavra. Ele subiu. Nós estamos falando de uma visão de cima. E Jesus está nos chamando para subir. Jesus está te chamando para subir de nível. Eu falei para você que durante a ministração, que chega da gente ficar no raso, gente. Não cansou de ficar na piscininha de criança não, gente. Não tem coisa mais estranha do que a pessoa com boia na piscininha de criança. Deixa eu falar para você, eu tenho a nítida impressão de que muitos crentes vivem assim. De boia, de cavalinho, boia no braço, na piscininha de criança. Uma zona de conforto que não tem sentido. Deus está falando, confia em mim, se lança no meu rio. Demanda uma ação da nossa parte. Demanda uma ação onde o profeta vê aquele rio e demanda uma ação dele ir entrando. Deus está contigo, gente. Ele vai te influenciar e Ele vai te levar para um lugar onde você vai experimentar mais da presença dEle. Mas demanda uma ação da nossa parte. Eu disse para você que Deus inicia todas as coisas. Ele coloca no seu coração um desejo por mais dEle. Ele coloca no seu coração, eu citei isso, se não me engano, de manhã, que é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Então a gente depende dEle para tudo. A gente depende dEle para querer Ele. Você entende que esse desejo é muito mais fácil do que a gente imagina? A gente fica lutando com a nossa carne, mas esse desejo, tudo que a gente precisa é deixar Deus ser Deus na nossa vida. E quando a gente deixa ser Deus ser Deus na nossa vida, a gente passa a desejar mais Deus, a buscar mais a presença de Deus, a orar mais em todo tempo. Orai sem cessar, diz Paulo. Não apagueis o Espírito, não restrinja o Espírito. Deus está chamando a gente para subir, e Jesus fazia isso, Ele subia para orar. Lucas capítulo 6. Verso 12 e verso 13. Capítulo 6, Lucas 6, verso 12 e verso 13 diz assim: e ocorreu naquela ocasião, que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Quase que os jovens fazem isso nesse sábado, não é verdade? Com essa chuva toda o pessoal ficou ilhado aí. Verso 13.
Logo ao nascer de dia, o que ele fez? Convocou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. O que ele fez? Jesus não jogou a carta para saber quem ele ia escolher. Jesus não consultou a junta para saber o que ele ia fazer. Jesus consultou o Pai. Jesus gastou tempo em oração consultando o Pai. Você tem decisões que você tem que tomar essa semana? Suba para o lugar elevado da oração. Pergunte a Deus. Pergunte a Deus qual a direção que você tem que seguir. Nosso conforto, nossa zona de conforto nos leva a fazer estratégias que a gente parece saber qual é a solução. O coração do homem faz planos, que a seu caminho parece ser legal, mas no final deles é morte. Você pode fazer planos, mas você sabe que a resposta certa vem dos lábios, não vem só do Senhor, vem dos lábios do Senhor. Deus fala com você. Deus está esperando uma oportunidade para falar com você. Aleluia. Deus quer dar a solução para o seu problema, mas Ele precisa falar com você. Deus é um Deus de primeira pessoa, gente. Ele quer falar com você. E é necessário que a gente suba essa montanha, suba esse monte, para a gente gastar tempo em oração com Deus. Suba para um lugar elevado. Mais para frente, Lucas capítulo 9, verso 28. Jesus gastava tempo com Deus, e isso influenciava a maneira como as coisas aconteciam no ministério de Jesus. E aqui está um relato da glória de Deus se manifestando, porque Jesus tinha comunhão com Deus. Verso 28, Lucas 9, 28. Passados quase 8 dias, após o pronunciamento dessas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para quê? Para orar, para gastar tempo com Deus. Olha só que interessante, Jesus não se esforçava para orar, era momento de comunhão com Deus. É um momento onde você vai dobrar os seus joelhos, sentar na sua cadeira, e você vai aquietar o teu coração, e você vai buscar Ele, Ele vai falar com você. E a Bíblia diz aqui no verso 29, que enquanto orava, não era isso que Jesus estava buscando. Jesus não estava buscando o sobrenatural, ele queria relacionamento com Deus, ele queria a voz de Deus. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e as suas roupas ficavam alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente. Ah, Jesus, aleluia. Jesus chama os discípulos para orar com ele, só que eles não estavam preparados. Eles não estavam preparados, gente. E eu tenho uma nítida impressão no meu coração também, que muitas vezes nós decidimos vir à igreja, mas a gente não se prepara para aquilo que vai acontecer aqui. E você sabe que muitas vezes demanda do nosso corpo. Muitas vezes demanda do nosso corpo, gente. Não dá para a gente ficar altas horas no sábado de noite procurando vir no culto de 8h30 da manhã. Você vai dormir. Porque seu corpo não vai estar preparado. Nós precisamos nos preparar para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Abre espaço, faça mudanças na sua casa. Eu tenho lá um quartinho, nós temos na nossa casa 2 quartos, mais quarto de empregada. E tem um quartinho lá, que é um quartinho que a gente chama o quartinho do bebê, profeticamente, aleluia. E eu fico imaginando, esse quartinho a gente acaba botando um pouquinho de bagunça. Se chegar algum visitante, como é que vai ser?
você vai rapidinho, a quartinha da empregada, sempre. Você pega daqui, pega dali, pega dali. E eu tenho isso no meu espírito, gente, que esse ano é um ano de ajustes. Onde você vai pegar as tralhas que não mais condizem com a manifestação de Deus e você vai começar a jogar fora. Onde é que a gente ganha isso? No nosso momento de oração. Essa percepção. Porque Deus fala com a gente. Nesse momento, Pedro estava dormindo, não aguentou a jornada. Não sei o que Pedro fez, se ele pescou a noite inteira. E talvez ele tivesse até uma desculpa. Mas Deus, você me pegou assim do nada. Jesus me pegou do nada, eu fui pescar. E Jesus fala, Pedro, vem aqui comigo. Eu vou dizer não para Jesus, é ruim, vou lá com ele. Eu não sei, Pedro talvez até tivesse uma desculpa. Mas quantas vezes nós nos despreparamos e Deus quer agir em nós e através de nós e nós não nos preparamos para isso. Palavra profética hoje para você, gente, o ensino profético. Eu quero que você entenda que Deus quer ter comunhão com você. Não tem prazer maior para Deus do que ter comunhão com você, do que falar com você. Aos seus profetas Ele dará a conhecer dos seus segredos. Aleluia. Aos que o temem, Ele fará conhecer a sua aliança. Deus quer falar com você. Deus quer contar dos seus segredos para você. Continue lendo aí comigo. Verso 32, Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de... Eles iam perder, gente, se eles não tivessem acordado ali. Eu não sei se quando aconteceu os anjos cantaram. E aí Pedro, o que está acontecendo aqui? De repente eles acordaram. Se eles não tivessem acordado, eles iam perder a manifestação da presença de Deus naquele lugar. E eu estou chamando você à atenção, porque muitas vezes Deus se manifesta nesse lugar e nós estamos dormindo. E a palavra é: desperta tu que dormes. Desperta. Abra os seus olhos. Abra os seus sentidos. Porque muitas vezes a gente desperta, mas não desperta. Quem é assim de manhã? Quem é que demora mais de 3 horas para acordar? Aleluia. É mais ou menos assim, né? Você desperta, mas não desperta. Eu não estou falando só de você abrir os seus olhos. Eu estou falando de você ser iluminado no seu espírito para que você perceba. Deus está se manifestando durante os louvores e muitas vezes a nossa percepção está desligada. Muitas vezes Deus está falando e a nossa percepção está desligada. E muitas vezes a gente pode perder a oportunidade, como Pedro ia perder aqui a oportunidade. Eu não quero perder essa oportunidade. De súbito, e viram a fulgurante glória de Jesus e 2 homens que permaneciam com ele. Quando esses iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: mestre, como é bom que estejamos aqui. Aleluia, como é bom que estejamos. Cara, mas estava dormindo, cara. Vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu, outro para Moisés e outro de Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Ele estava ali buscando no natural. Vamos manter essa glória aqui. Vamos manter essa presença aqui. Não, a presença de Deus nunca foi, nunca deveria ser contida dessa forma. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. A glória de Deus foi feita para ser dispersa, para ser conhecido, gente. Isso vai ser através de mim e de você. Como? Começando na nossa comunhão com Deus. No nosso relacionamento com Deus. Verso 34. Entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu. E grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da nuvem espessa. Então dela propagou-se uma voz afirmando: esse é o meu filho, o escolhido, a ele dai toda atenção. Preste atenção. Abra os teus sentidos para ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você já foi convidado a estar numa palestra que você não gostaria de estar.
a sua atenção é totalmente dividida. Nesse momento, o seu celular com 3G é a melhor coisa que existe. Mas agora, quando você paga por um curso, ou você vai a uma conferência, que você está esperando um tempão, eu duvido que você consiga ficar sentado na sua cadeira. Você fica sentado na ponta e fica esperando a próxima palavra. Qual vai ser o próximo pregador? Chupa a bala para não ficar acordado. Pede para o irmão, olha, se eu dormir, me dá uma catucada. Eu não quero perder a próxima palavra. Eu estou falando de um interesse que nasce no nosso espírito, gente. Eu estou falando de um interesse que nasce no nosso espírito, não somente para a manifestação de Deus, mas para que Deus me transforme. Para que Deus fale comigo, esse é o meu filho, a ele dá atenção. E o Espírito Santo está trazendo a nossa atenção, para que a gente coloque a nossa atenção nele. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu estou falando de um relacionamento, gente, que muda a nossa vida. Sabe, eu estou falando de um relacionamento que muda a nossa existência. Que muda as nossas escolhas. Jesus subia para o monte, para um lugar elevado. E é muito diferente se você vir as pessoas daqui de baixo e as pessoas dali de cima. É muito diferente você ver os problemas daqui de baixo e os problemas daqui de cima. Suba para a montanha para orar. E deixe Deus falar para você. E você vai ver a perspectiva diferente que você vai ter da vida, dos problemas. Quantos aí gostariam de ter uma perspectiva diferente dos problemas? Eu me incluo nisso. Quantas vezes o diabo puxa a gente para baixo? Quantas vezes o mundo puxa a gente para baixo? Quantas vezes a tristeza puxa a gente para baixo? Mas a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele puxa para a gente, para cima. A palavra puxa a gente para cima. A comunhão com Deus puxa a gente para cima. A comunhão, gente, particular com Deus, é vital para a nossa vida. E Deus convoca a gente para subir. Quando Ele teve que dar uma revelação para Moisés, o que Ele falou? Sobe aqui. Sobe aqui que eu quero falar contigo. Vem para um patamar diferente. Vem para um lugar diferente. Êxodo capítulo 19, 20, vai lá em Êxodo capítulo 25, olha só. Êxodo 19, 20 diz, é o chamado de Moisés para ele subir a montanha. Não estou falando agora que você tem que viver agora no monte do mistério, aleluia. Eu estou falando de uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de cima e não de baixo. Êxodo 25, 40. E depois desse tempo, de Deus mostrando para Moisés todos os utensílios do tabernáculo, ele diz assim no verso 40, vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi o quê? Mostrado, exposto, revelado no lugar de cima. Quando nós subimos esse lugar, eu me lembro do Salmo 24 ou 25. Vai lá comigo rapidinho. Salmo 24. Verso 3, quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face. Oração é tempo de busca, é tempo de comunhão. Não é um tempo para de qualquer jeito, é um tempo de busca. Eu quero conhecer a Deus.
Eu quero mais dele. Eu não estou querendo buscar aquilo que ele pode me dar. Eu quero ouvir a voz dele, porque na voz dele, ele me mostra o modelo a ser seguido. Ele falou para Moisés: Moisés, sobe aqui. E depois de um tempo, ele fala: meu filho, cuidado para que você faça tudo conforme o modelo que te foi revelado. Provérbios capítulo 29, verso 18, diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. E a palavra profecia aqui, ela tem o sentido de uma comunicação divina. Provérbios 29, 18. Olha só como é que a NVI coloca: onde não há revelação divina, o povo se desvia, o povo se solta. Essa palavra se desviar aqui, na realidade, é se soltar. Ou seja, fazer o que quiser. Deixa a vida me levar, ou vida leva eu. E quantos de nós temos vivido uma vida, deixa a vida me levar? Eu tenho os meus padrões, eu acho que isso é certo, mas a Bíblia diz que aquele que não tem a revelação divina, se desvia, se solta. E João capítulo 15 diz que nós devemos estar ligados. Você não foi criado para viver solto, gente. Você foi criado para viver ligado na videira. E a seiva vem da videira. E o fruto vem porque você está ligado à videira. E a manifestação da glória vem porque você frutifica, porque você tem a ceifa por estar ligado à videira. E onde é que nós ganhamos essa revelação divina? Quando nós subimos. Quando nós subimos em oração, quando nós subimos em comunhão com Deus. A palavra profecia aqui tem o sentido de ver, perceber, contemplar, olhar, profetizar e prover. Quando Deus está te dando uma direção, Ele está provendo para aquela direção. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, vai e sacrifica o teu filho, Ele já tinha a provisão do cordeiro para Abraão. Quantos aí creem nisso? Que quando Deus te dá uma direção, Ele já tem algo programado para você, para que você possa cumprir até o final. Mas o que nós precisamos é seguir a direção dEle. Ele disse a Abraão: olha, sai da tua terra, para uma terra onde eu vou te mostrar. E Abraão tinha que todo dia depender de Deus. E agora? Posso andar para frente ou ando para o lado? Sigo para frente, sigo quantas vezes? 3 passinhos de elefante, aleluia. Sigo para frente, vou andando ou paro? Acampa, para, agora anda. Ele tinha que todo dia depender da voz de Deus. E muitas vezes quando a gente não sabe o que fazer, a gente fica tentando, batendo cabeça. Tudo que você tem que fazer é pedir ao Espírito Santo, que já está dentro de você, uma direção. E Ele vai te dar essa direção. Ele te dá sabedoria se você pedir. Ele não vai te dar uma direção. Ele não vai te dar uma luz, Ele não vai te guiar, Ele é Deus que te ama. Quando a Bíblia está falando de profecia, aqui Ele está falando não somente de uma direção, uma palavra que direciona, mas também uma palavra que provê para a sua vida. Cuidado, paz, alegria, saúde. Para haver revelação, gente, é preciso comunhão. Revelação não é apenas uma nova informação. Ah, pastor, não sabia disso. Olha, que interessante. Revelação não é uma palavra interessante. Revelação é uma palavra que corta o teu espírito e te leva a agir. Se não houver ação, gente, se não houver uma coisa aqui no coração para você mudar o seu estilo de vida, não é revelação. É apenas mais uma informação. E nós não vivemos somente por informação. Jesus disse: nem só de pão, coisas naturais, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede dos lábios do Senhor. É uma disciplina, gente, é uma disciplina. A gente sentar num culto como esse e pedir: Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. O pastor está pregando, Deus, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo, Espírito Santo. Porque quem fala no teu coração é o Espírito Santo, não sou eu.
A revelação não é apenas informação, gente. Não queira mais informação para o seu livro. Porque o saber, ele ensoberbece. Mas o amor edifica. Aleluia. E é esse relacionamento com base nessa comunhão, nesse amor, nessa busca, nessa paixão por mais de Deus, que edifica a nossa vida. Que esse ano seja um ano onde você vai ser edificado na sua vida de comunhão com Deus. Sabe, onde você vai ver Deus se manifestando cada vez mais. Para onde nós estamos indo, gente? É a minha pergunta, já estou terminando. Para onde nós estamos indo? Qual tem sido a visão que Deus tem dado para o teu coração? Porque o povo sem visão, o povo sem profecia, o povo sem revelação divina, na nova tradução na linguagem de hoje, diz: um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Ordem fala de direção, ordem fala de planejamento, ordem fala de prioridades, ordem fala de ação. A nossa vida, quando não tem a orientação de Deus, a gente não tem ordem, não tem prioridade, não tem direção, a gente não consegue tomar ações. Por quê? Porque é Deus quem orienta a nossa vida, gente. Como a pastora Deise disse aqui, se eu não me engano, foi no final do ano: vamos para o norte. Quantos aí se lembram? Vamos para o norte. Falei para o teu irmão: vamos para o norte. Vamos para o norte. E o nosso norte é Jesus, gente. A gente olha para Ele. A gente olha para Ele, um Deus que nos ama. Um Deus que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Gente, não tem coisa mais maravilhosa do que a mensagem da cruz, gente. A mensagem do amor de Deus. Sabe, não perca a sua paixão pela mensagem da cruz. Não acha que é somente o básico, que eu já cheguei lá, que eu já entendi a mensagem da cruz, agora eu quero aquelas mensagens proféticas que eu não consigo entender, pastor, é isso que eu quero. Tenha paixão pelas coisas simples do Evangelho. Mantenha a tua paixão, não perca o teu primeiro amor. Porque se a gente perder o primeiro amor, Deus não consegue fazer nada através de nós. O amor é o link, é o elo da perfeição. O que Deus faz em nós, Ele faz porque nos ama. O que nós fazemos pelas outras pessoas é porque nós amamos as outras pessoas. E tudo depende da nossa comunhão com Deus. Gente, tudo o que nós precisamos fazer depende da nossa comunhão com Deus. Jesus sabia disso. Jesus gastava tempo. Várias vezes aqui. É até um desafio para a gente. Eu me incluo nisso, é um desafio. Jesus trabalhava, Jesus pregava, Jesus atendia as multidões e Jesus orava de madrugada. O pastor Hélio tem falado isso aqui para a gente. Não tem hora? Vai orar de madrugada. Porque, gente, Jesus, ele entendia. Você entende que muitas vezes a gente abre mão das disciplinas espirituais, uma em detrimento da outra, porque essa aqui eu gosto, essa aqui eu não gosto? Pastor, orar é maravilhoso, mas não gosto de ler a Bíblia. Cantar, então, não fui chamado para isso. Gente, uma coisa adiciona a outra. Cantar nos ajuda a memorizar, nos ajuda a declarar a palavra, nos ajuda a testemunhar, porque quando você está cantando, você está testemunhando daquilo que você crê. A sua vida de oração, ela é energizada, ela tem um fogo do Espírito aí, por causa da obra consumada de Cristo na sua vida. Eu me lembro do tabernáculo de Moisés, pode subir, Johnny. Eu me lembro do tabernáculo de Moisés, e eu me lembro do altar de incenso, e as pedras, as brasas, onde eram jogados os perfumes, onde eram jogado o incenso que queimava, fazia aquela fumaça. Essas brasas, elas não eram tiradas de qualquer lugar. Elas eram tiradas do altar de sacrifício, onde o cordeiro era imolado. A nossa vida de oração, ela tem que ser incendiada pela obra da cruz.
Não dá para ser apenas um desejo de buscar a Deus. O nosso fundamento é Jesus Cristo ressuscitado. Esse é o nosso fundamento. O fundamento da nossa comunhão com Deus é Jesus Cristo ressuscitado. O véu já foi rasgado e hoje eu posso me aproximar com ousadia diante do trono da graça e obter misericórdia e graça. A nossa vida de oração, ela deve ser impactada pela obra e o amor de Deus por mim. Por isso Deus fala, não perca o seu primeiro amor, não perca o link com o coração de Deus. Gaste mais tempo em comunhão com Deus, buscando a Deus. E você vai ver a diferença que isso traz na sua vida. E você vai ver a sensibilidade que você vai ter no Espírito. Você fica mais pronto. Você fica mais perceptível. Jesus ora, Ele logo escolhe os seus 12. Enquanto Ele orava, Deus se manifesta. Você vai receber direção. Você vai receber paz no seu coração. A voz de Deus vai falar com você. Abra só aí comigo para a gente terminar. Fique de pé, por favor. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. Suba para um lugar onde o inferno não consegue te atingir mais. Ele tenta, ele tem dardos inflamados, ele tenta jogar lá em cima, mas você não é atingido. Sabe por quê? Porque você tem o escudo da fé. Eu confio, eu conheço Deus, eu confio em Deus. Suba para um lugar de oração, suba para um lugar de adoração, suba para um lugar de comunhão com Deus. A gente nessa igreja, a gente quer te incentivar. Nossa visão para esse ano é uma visão de mais comunhão com Deus. Deus está nos chamando para esse secreto, gente. Deus está nos chamando para subir essa montanha, para que Ele possa te dar segredos e direções. Ao romper da aurora, Ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Na minha versão, verso 10 diz: cessai as batalhas, aquietai-vos, diz na sua versão. Parem de lutar e ajam com base na fé e sabei. Esse saber aqui não é algo que você ouviu falar, é algo que você experimentou. Aleluia, não tem coisa melhor, gente, do que a gente esperar um Deus de paz, do que a gente ter essa expectativa de que Deus é um Deus de paz, e no meio do caos Ele cessa com a nossa crise, que Ele é a nossa alegria, e no mundo triste e deprimido, eu sou de cima e não de baixo, e eu com a minha alegria, a alegria
do Senhor, eu posso tocar no mundo triste e deprimido. Aquietai-vos. Parem de lutar, cessem as batalhas e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Obrigado, meu rei. Obrigado, Senhor. Bota a sua Bíblia sobre o banco. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado porque nós podemos falar contigo e ouvir a tua voz.